Prosseguindo no estudo de história da igreja, bom, nós estamos estudando ali próximo do ano 1147 da era cristã, e estávamos estudando a Segunda Guerra Santa. Sendo que até é importante contar aqui que essas guerras santa católica, eles vão contar 9, mas existe muito mais do que 9. Por exemplo, agora nós vamos estudar uma outra guerra santa, só que ela não é contada entre aquelas 9, porque ela não envolveu o Oriente Médio, não envolveu Jerusalém, ok? É uma guerra santa feita contra os nórdicos. Eu coloquei aí, é o item 10 do nosso material didático, a Guerra Santa Católica contra os nórdicos. Bom, eu peguei aí um artigo de um historiador, tá bom? Que ele vai contar exatamente o detalhe dessa Guerra Santa Nórdica. Bom, por que é chamado nórdico? Porque pega os países mais ao norte da Europa. Era uma região onde a religião bárbara ainda dominava, até a cultura bárbara. Eles continuavam, por exemplo, sem ter escrita, sem ter um alfabeto. Eles não haviam sido romanizados, e a Igreja Católica também manteve o seu império, né, o Sacro Império Romano Germânico, e os bárbaros ficaram de fora dele. De vez em quando, alguns católicos se envolviam lá em contenda com eles, porque eles cultuavam a árvore sagrada, né, e teve missionário católico romano que foi derrubar a árvore, acabou morto. Então, de vez em quando, tinha alguns problemas com eles, mas eles se mantinham isolados dos católicos. O que eles vão fazer agora? Eles vão decidir organizar mais uma guerra santa, mas não por Jerusalém, mas por esses outros países ao norte da Europa, onde predominava ainda a religião pagã de Odin, Thor. Ok? Bom, então o título do artigo diz Cruzadas do Norte, Destruição Teutônica. Ele diz: há 710 anos, cavaleiros católicos massacravam cristãos. Uma cena infamemente comum nas brutais cruzadas do Mar Báltico. Bom, eu mudei um pouquinho o que ele colocou ali, né? Porque literalmente ele diz: há 710 anos, cavaleiros cristãos massacravam cristãos. Não, quando você encontrar, vamos dizer, esses que estão massacrando, nesse caso aqui, são até os católicos romanos. Então, às vezes, eles massacram cristãos, anabatistas, às vezes eles massacram outros católicos. Tá bom? Tá aí o nome do autor, também a data, e eu coloco lá no final o artigo, a fonte do artigo. O comentário diz: a força era relativamente pequena, não passava de 300 A força era relativamente pequena, não passava de 300 cavaleiros e soldados de infantaria. Estava às portas da cidade de Gdansk, no litoral da atual Polônia. O uniforme era um paradoxo. Túnicas com cruzes pretas cobriam as armaduras. Na cabeça, os elmos eram decorados com chifres. Pareciam demônios agindo em nome de Jesus Cristo. Bom, uma pausa. Então, nesse artigo, ele primeiro descreve como eram esses soldados que o Papa está organizando, enviando tanto para Jerusalém ou para outras regiões, como também agora para alcançar os bárbaros. E a descrição do repórter, do historiador, é o seguinte, que pareciam demônios agindo em nome de Jesus. Ele usa até, pela forma, a armadura que eles usavam, né, e os elmos com chifres, né, com chapéus com chifres, como parecendo um demônio. E prossegue o historiador. Há controvérsia sobre o que se seguiu,
Não está claro se as portas foram abertas, se houve cerco ou combate. O fato é que a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos entrou em Guidang sem muita resistência. Sua missão era retomá-la para o rei da Polônia, após uma revolta de comerciantes alemães negar a autoridade do soberano. Com a cidade conquistada em 13 de novembro de 1308, todos os resistentes foram mortos. Então veja primeiro que esses soldados a serviço do Papa fazem. Ele está aqui, vamos dizer, protegendo reis católicos aliados do Papa. O comentário prossegue. Eram, em sua maioria, compatriotas alemães. As mulheres e crianças tiveram o mesmo destino. Depois, os invasores atearam fogo no local. Cachorros lambiam o sangue que escorria copioso nas ruas. As crônicas medievais, provavelmente exageradas, falam em 10.000 vítimas no que ficou conhecido como o massacre de Gedang. Bom, esse daí é um exemplo do que vai acontecer, infelizmente, em grande número, que acontece em Jerusalém. Nós vimos na primeira cruzada, que eu falei para vocês, os católicos romanos, quando conquistaram a cidade, eles foram implacáveis, fazendo um verdadeiro extermínio. Os muçulmanos, quando reconquistam Jerusalém, eles são menos implacáveis do que os católicos. Na verdade, eles permitem até que os católicos saiam sem sofrer nenhuma covardia. Permitiu que eles simplesmente se retirassem da cidade depois que a cidade foi conquistada. O historiador prossegue. Os cavaleiros teutônicos esperavam o pagamento real pelo serviço prestado. Como não se chegou a um acordo, convocaram mais 4.000 cavaleiros, expulsaram a guarnição polonesa e prosseguiram conquistando e arrasando todas as cidades da Pomerélia, deixando a Polônia sem litoral. Ou seja, o rei pediu ajuda deles, do rei fiel ligado ao catolicismo. Eles foram ajudar, só que não receberam. Aí a gente não sabe se o calote foi por falta de dinheiro ou por má fé mesmo. Eles fizeram o seguinte, eram 300, eles convocaram mais 4.000 para ver como esses cavaleiros templários, essas ordens eram organizadas. Nessas guerras, eles também enriqueciam muito, porque todos esses momentos eles faziam algum saque. Eles estavam carregando ouro. O que eles chegavam em um local, alguém tivesse prata, ouro, qualquer coisa, eles estavam carregando e ao mesmo tempo fazendo negócio, entregando para comerciantes. Isso era comum. Então, eram saques de guerra, não era uma religião. Isso aqui é um movimento político, com alguma característica, alguma imagem de religião, vamos assim dizer. O comentário prossegue. O massacre gerou um processo em Roma, durante o qual a ordem chegou a ser excomungada pelo Papa, mas terminou absolvida. Se um massacre covarde não parece uma boa introdução para uma história de cavalaria, é porque as cruzadas do norte não foram feitas de honra e glória, mas forjadas em combates desiguais, fanatismo, traição e ambição mercantil. Como no Oriente Médio, guerreiros que fizeram votos de pobreza e castidade cometeram saques e estupros. Por mais de 2 séculos, a Igreja Católica esteve em guerra santa contra diversos povos do Mar Báltico, os últimos pagãos da Europa. Eu coloquei até um mapa aí para vocês, onde vocês têm lá, onde está a Noruega, a Suécia, ok? E quais os principais países onde eles fizeram essas guerras, ali na Finlândia, na Estônia, na Lituânia, ok? Então, foram cerca de 200 anos dessas guerras. Isso para mostrar para vocês também que isso não é algo isolado, como alguns querem fazer parecer. Não, isso havia uma doutrina.
a doutrina da guerra justa, a doutrina da guerra santa, de Agostinho de Hipona, lá dos anos 400. Então eles se apoiavam nessa doutrina. E isso aconteceu por toda a vida da Igreja Católica. Agostinho de Hipona, ele já pediu perseguição e conseguiu aprovação. A Igreja Católica, o Papa, o Imperador, deu apoio e começou a perseguição em 411, naquele ano, contra as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Então, isso não era algo assim esporádico, não, isso era uma regra. Sempre houve perseguição. De 411 até esse período que nós estamos estudando agora, perto de 1147, ok? Perto desse período, nesse período todo, a Igreja Católica esteve sempre envolvida em algum tipo de perseguição. Aos católicos arianos, aos anabatistas, né, sempre estiveram envolvidos em algum tipo de perseguição. Então, não é algo isolado. Isso estava organizado como uma doutrina. Nesse mesmo site, eles colocam lá algumas imagens e colocam a derrota dos pagãos, né, nessa luta dos pagãos contra o exército católico, dos reis católicos. Os pagãos eram mais atrasados, não resta dúvida. Eles também eram mais pobres que os católicos romanos. Eles viviam pelo menos 1.500, 2.000 anos atrás, num período que não existia nem escrita naquela região. Eles continuavam nesse estado, sem saber escrever, sem saber ler. Eles viviam um atacando o outro, saqueando o outro, e infelizmente praticavam o sacrifício até de seres vivos, de homens, o que a Igreja Católica entendeu que ela teria o direito de lutar contra isso através da guerra, né? Através da guerra. E nós acreditamos que não, esse não é o método que Jesus ensinou, de jeito nenhum. O historiador prossegue. Catolicismo armado e perigoso. O historiador, ele diz cristianismo armado e perigoso. Eu sempre digo, isso é um erro grave da história. Não é o cristianismo. Tá bom? Até no islamismo você vai encontrar a linha dos xiitas, tá, ok? Tem várias linhas dentro do islamismo. E dentro do cristianismo também, usando o cristianismo como religião, tem vários segmentos, várias linhas. O catolicismo é uma, então não é dizer cristianismo armado e perigoso. Na verdade é catolicismo armado e perigoso. Essa é uma ordem, uma organização católica. Haviam outras igrejas cristãs. O comentário prossegue. Após a conquista de Jerusalém pela primeira cruzada, em 1099, a cristandade viveu uma fase de violenta euforia. A conversão dos vikings, que eram bárbaros também, né, iniciada no século VIII, havia se dado de forma relativamente pacífica, por contato, diplomacia e trabalho missionário. Ninguém precisou conquistá-los para impor a crença à força. A opção começou a parecer atraente após a vitória na Cidade Santa. Bom, falando lá dos vikings, explicando para vocês sobre os vikings, ali próximo dos anos 800, entre os anos 800 e 900, foi que os vikings eles começaram a atacar a Europa católica. Os vikings o que eram? Eles eram bárbaros. Esses mesmos bárbaros que os católicos estão atacando agora, esses bárbaros atacaram os católicos cerca de 400 anos antes, ok? E naquela época eles acabaram atacando a Europa e conquistando cidades da Europa, da Inglaterra. Paris chegou a ser conquistada pelos bárbaros. E o que diz a história? Quando eles chegaram, por exemplo, em Paris, eles ficaram assim extasiados. Eles viviam numa dificuldade tremenda, numa região muito gelada, muito pobre. Quando eles chegaram naquela cidade
eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam construir uma casa como eles construíam lá na Europa. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram se tornar europeus, eles se tornaram reis da Inglaterra e da França, foram vikings. Então, eles acabaram se envolvendo ali na Europa e eles acabaram adotando o catolicismo, porque o catolicismo, quando comparado com o paganismo viking, aí também ele é menos pior, né? Porque o catolicismo é idólatra, mas esses vikings, eles sacrificavam pessoas, sacrificavam ser humano aos seus deuses, então era uma coisa horrível. Então muitos deles realmente começaram a adotar o catolicismo, tá ok? E também eu sempre enfatizo nesse ponto, essa relação dos vikings com o catolicismo. Os vikings, ou como os bárbaros anteriores, né, que derrubaram o Império Romano, ou como o próprio Império Romano, todos eles viram no catolicismo algo que eles não conseguiam na religião deles. Qual era? Controlar a religião, controlar os sacerdotes. Porque lá na religião dos celtas, a religião desses bárbaros, os sacerdotes eles eram controlados pelas famílias de sacerdotes, como ocorria com os levitas, que só podiam ser descendentes de Arão, no caso, como descendentes dos sacerdotes. Tá bom? Então, na Igreja Católica não havia esse controle, só pode ser dessa família. Então o imperador chegava e ele colocava quem ele quisesse. O mesmo aconteceu com os vikings também. E os vikings, eles serão fundamentais nessas cruzadas católicas, porque aqueles vikings que se tornaram católicos, inclusive eles lideram a primeira cruzada. O comentário prossegue. Em 1147, o abade Bernardo de Claraval, né, eu falei sobre ele um pouco antes no tópico anterior para vocês, anunciou a primeira das cruzadas do norte. Bom, ele havia falado da cruzada contra os muçulmanos, que foi a segunda cruzada, e agora ele então inicia essa cruzada para o norte, com os países ao norte da Europa. E veja, esse historiador, ele coloca aí as palavras de Bernardo. Ele disse: proibimos expressamente que por qualquer razão se faça a paz com esses povos, seja por dinheiro ou tributo, até chegar o tempo em que, com a ajuda de Deus, eles ou sua religião sejam destruídos. Eles vão até dar chance para eles se converterem. E diz a história que vai ter rei lá dos bárbaros que vai falar: tudo bem, eu aceito. Mas, na verdade, é sabido que eles continuaram pagãos. Só que, se eles aceitassem o batismo católico, eles não precisariam nem mais fazer guerra com os europeus. Era só isso que eles precisavam fazer. Aí diz a história mesmo que vai ter rei. Quer saber de uma coisa? Vamos aceitar esse batismo e pronto, nós passamos a ser católicos e continuamos com a nossa religião pagã. Por quê? Porque, na verdade, o catolicismo também era um paganismo. Eles vão ficar misturados até que, por um lado, vai ser bom. A religião pagã, que visava sacrifício de pessoas, acabou sendo suspenso, né? O comentário prossegue, do historiador. As palavras de Bernardo, mais tarde, de São Bernardo, ele vai se tornar santo, né? Tem origem 1 ano e meio antes, quando o Papa Eugênio III, que foi Papa de 1145 a 1153, convocou a Segunda Cruzada para recuperar um território perdido no Oriente Médio. Os alemães da Saxônia pediram uma reunião com Bernardo de Claraval, com Claraval. Já então, um grande ideólogo e propagandista da Guerra Santa. Olha só o que esse historiador também identifica em Bernardo de Claraval. Ele era o grande propagandista, era o que dirigia os sermões, né? Para demonstrar que o inimigo infiel estava na porta de casa e não era preciso viajar ao Oriente Médio para enfrentá-lo.
numa faixa estreita, numa faixa entre a Alemanha e a Rússia, povos de diversas etnias recusavam a conversão. Uma dessas regiões era a Prússia, habitada então por eslavos. Em 997, o missionário católico São Adalberto foi morto pelos prussianos a golpe de lança, depois que tentou, sem sucesso, cortar a árvore sagrada dos pagãos com seu machado. Ou seja, o católico também vai cortar, tem que pregar o evangelho. O evangelho é: eu não quero mais servir a essa árvore, eu quero servir agora ao Deus da Bíblia. Né? Isso é o evangelho, mas obrigar eles, isso não. Ok? O comentário prossegue do historiador. Sua cabeça desfilou pelas ruas. Havia também apostasia, como a que ocorreu na ascensão do príncipe Niclote, dos Vendos, outro povo dessa região dos nórdicos, em 1131, que retomou crenças ancestrais depois de 2 príncipes católicos. Ou seja, teve 2 príncipes católicos, aí esse povo ele abandonou o catolicismo e voltou à religião antiga. O catolicismo em si era e é uma religião só daquele ritual de fazer batismo de criança recém-nascida, ou então fazer casamento. E nos últimos anos, o que os padres têm feito? Eles têm começado a pregar igual os pastores. Mas até 30 anos atrás, irmãos, olha, você não ouvia isso. Os padres não saíam de dentro das igrejas. Agora os padres estão saindo. Já teve uma vez que disse que viu um padre pregando dentro do trem. Isso na década de 80 simplesmente não existia. Eles mesmos criticavam, dizendo que isso é coisa dos Bíblias. Eles falavam assim: isso é coisa dos Bíblias. Mas hoje eles estão, pelo menos aqui no Brasil, reagindo, tentando fazer como o que eles chamavam de Bíblia. Né? O historiador prossegue. Os povos do Báltico viviam em sociedades violentas, com frequentes ataques de uns contra os outros. Haviam sido empurrados para a região na antiguidade por inimigos eslavos, celtas e germânicos, até conseguirem se proteger atrás de uma faixa de pântanos e florestas que cruzava a atual Polônia. Não tinham escrita. Veja, destacando aquele ponto que eu já tinha falado para vocês. O historiador também dizendo aqui, eles eram bárbaros, viviam como há 1500 anos atrás. Lembre-se que os romanos, nós estamos aqui próximo do ano 1200, lembre-se que os romanos, eles haviam conquistado essa região próximo do ano 50 a.C., em que os bárbaros foram conquistados pelo César, ok? E aqui, se nós estamos no ano 1200, vamos colocar aí 1200 anos que houve uma conquista romana e um princípio dessa civilização, dessa educação romana, da escrita, começou a ser enviada para essa região. Mas esses povos mais ao norte, eles continuavam separados do Império Romano, continuavam separados do Sacro Império Romano Germânico e assim mantinham a sua religião pagã. Não tinham escrita. O que se sabe deles vem de sítios arqueológicos, folclore e relatos de seus inimigos. Suas armas eram primitivas, lanças, machados e porretes. Tinham cavalos, mas eram pôneis, menores que os de outros europeus. Sabiam fazer fortificações de madeira e não tinham armas de cerco, como catapultas, torres e trabucos. Os únicos entre eles que chegaram a ter um exército foram os lituanos, que adotaram as tecnologias de seus inimigos. Todos os outros eram bandos desorganizados de guerreiros, a típica imagem do bárbaro. E como falamos, voltando 1500 anos na história.
Com barcos de construção similar aos dos vikings, os pagãos que viviam no litoral faziam incursões de pirataria, ou seja, viviam do sistema de saque como os vikings viviam. Lembrando que viking não era um povo, mas era essa vida de saque. Mas acabou que alguns povos ali dos anos 800, 900 até 1000 foram chamados de vikings, ok? Mas não havia um povo viking. Haviam povos que viviam dessa maneira, né, de saque, só atacando um ao outro. O historiador prossegue. Por ironia, seu alvo costumava ser os países nórdicos. Jovens bálticos só conseguiam adquirir o dinheiro necessário para comprar uma fazenda e casar por meio da guerra. Pilhagem trazia dinheiro, gado, cavalos e escravos, afirma o historiador William Urban, da Universidade de Montfort, nos Estados Unidos. Bom, uma pausa aqui para poder explicar para vocês. Então, como havia dito, aqui os católicos estão organizando essas guerras, as pilhagens era normal, porque, vamos dizer, esses cavaleiros, eles tinham esse direito para conseguir fazer o reino de Deus católico prosperar. Uma coisa horrível. O comentário prossegue, o historiador diz: influenciado por Bernardo de Claraval, o Papa Eugênio III lançou uma bula em 13 de janeiro de 1147, afirmando que guerrear contra os infiéis na Península Ibérica e no Báltico teria o mesmo efeito que fazer isso no Oriente Médio. O guerreiro seria perdoado por todos os seus pecados, ganhando acesso direto ao paraíso. Então você pensa, você poder atacar, saquear os bens, tá ok? E ainda ter o perdão de todos os pecados com uma garantia de estar no paraíso. Essas pessoas morreram e infelizmente foram direto para o inferno. Não tem como dizer que o Papa realmente estava correto na sua afirmação. E infelizmente vocês sabem que os católicos dizem que os papas, eles são infalíveis nas suas decisões. Isso não é possível. Não tem como dizer que essa é uma decisão, biblicamente falando, correta. O historiador prossegue. Guerra confusa. O príncipe Niclote, que viveu de 1090 a 1160, reagiu ao avanço católico na região com um ataque preventivo aos saxões, dando início à Cruzada dos Vendos. Foi uma guerra curta e confusa. Forças unidas de dinamarqueses, saxões e poloneses, comandadas muitas vezes por bispos e abades, ou seja, a Igreja Católica estava lá na luta, invadiram o território eslavo, saqueando, queimando templos e batizando guerreiros derrotados pelo caminho. Então, os templos pagãos que eles encontravam, eles incendiavam aqueles templos. Então, lembrando, o cristianismo, ele nunca foi dito que ele iria conquistar através da força. Na verdade, Jesus Cristo disse: olha, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E nós, como ovelhas, temos que converter os lobos. Como explicar aqui que nós estaríamos convertendo os lobos? Como explicar que que os católicos seriam as ovelhas que estariam convertendo os lobos? Isso aqui parece mais lobo brigando com lobo, né? O comentário do historiador prossegue. No cerco principal, a fortificação dos Vendos, Dobin, os saxões exigiram o batismo das tropas dentro da fortaleza, ou seja, eles falaram o seguinte: olha, para encerrar essa guerra, vocês têm que aceitar o batismo católico, largar essa religião de vocês. Então, eu reconheço, assim como eu falo em relação aos incas, aos astecas,
que eles sacrificavam pessoas. Isso está errado. Mas o catolicismo chegar aqui e fazer isso através da força, né, isso não é possível. Okay? O comentário prossegue. Niclote não só aceitou, como prometeu pagar tributo a eles. Os cruzados passaram água na cabeça dos inimigos e deram as costas, como se a missão estivesse cumprida. Tanto o príncipe como a maioria dos convertidos continuariam pagãos até o fim da vida, né? Então, na verdade, o que a Igreja Católica estava fazendo, irmãos? Eles estavam pegando pagãos, homens que iriam continuar naquele estado, naquela situação de paganismo, ok? Estavam colocando o batismo católico, que na verdade nós sabemos que tem envolvimento com o paganismo também. Muito provavelmente vão levar algum esqueleto de um mártir do passado, algum esqueleto dizendo que é esqueleto de um mártir, vão levar para esses templos pagãos que vão sendo queimados e vão sendo substituídos por paróquias. O rei teve que aceitar o batismo, senão ele ia morrer, mas ele aceitou o batismo, segundo o que a história comprova, para manter uma religião que continuava sendo pagã e era também católica romana. O historiador prossegue. Em 1160, após uma revolta, o líder dos vendos foi morto em combate. Muitos católicos tomaram a nova regra papal como licença para abusar dos infiéis. Em 1186, aí ele vai contando mais alguns exemplos à frente, né? Em 1186, com problemas financeiros por causa de uma guerra interna, o rei Sverre da Noruega foi buscar recursos saqueando as terras dos Bálticos. Por quê? Ainda tinha alguns bárbaros lá, né? Em 1195, atendendo a um pedido por reforço militar em uma missão na Livônia, os suecos se limitaram a encher seus barcos de carga roubada e ir para casa celebrar. Com a autorização do Papa, os nórdicos tiveram a chance de voltar a fazer ataque viking à moda antiga, descreveu o historiador Erik Christensen, autor do livro As Cruzadas Nórdicas, que ainda não foi traduzido para o português, né? Na Livônia, território das atuais Estônia e Letônia, havia uma missão católica desde 1185. Mas essa missão católica vivia como? Era um envolvimento do paganismo. É inaceitável nós, como cristãos hoje, falarmos que nós saímos das igrejas protestantes. Esse período aqui são ainda 300 anos antes de Lutero, 350 anos antes de Lutero. E para os protestantes, essa aqui era a igreja de Jesus. Se nós falarmos isso para a sociedade hoje, a sociedade não vai aceitar o cristianismo. Nós temos que afirmar que isso aqui não é cristianismo. Cada um de nós temos que falar isso para os nossos filhos, porque aqueles que estão ouvindo isso nas faculdades, muitos estão se desviando, porque o ateísmo ataca mesmo. Um parêntese aqui nessa aula para vocês. Eu estava preparando um encontro para a aula de Apocalipse e eu estava falando de um fenômeno que está ocorrendo no mundo árabe, que é o crescimento do ateísmo. Por quê? No meio cristão tem diversas ações, nós fazemos diversas palestras e até debates contra os ateus. Então os cristãos defendem o teísmo, mas os muçulmanos não, estão preocupados só com a oração a Alá. Os árabes muçulmanos que começaram a mandar os seus filhos para a Europa para estudar, ou então nos Estados Unidos, esses homens, quando voltaram agora para o mundo árabe, e isso está crescendo, eles estão se tornando ateus. Então a religião árabe está sofrendo um enfraquecimento tremendo, e isso está facilitando
a aliança entre árabes e Israel. Não sei se vocês viram há pouco, talvez algumas semanas, um príncipe do Irã, descendente, que eles falam que é descendente dos príncipes persas, segundo a história seria, né, até do príncipe Ciro. E esse homem, ele teve lá em Israel, e ele vive foragido, porque o sistema de governo que vigora lá no Irã persegue ele discorda, e ele falou, temos que conseguir acabar com aqueles fanáticos, tirar aqueles fanáticos do poder. E o número de pessoas que são contra aquele fanatismo religioso cresce no mundo árabe. Então nós estamos vivendo um período profético tremendo, só como um parêntese aqui nessa aula. Mas vamos continuar, o historiador prossegue. O panteão báltico, ele diz, os pagãos do mar Báltico não eram uniformes. Falavam línguas eslavas, bálticas, como o letrão e o lituano, e fínicas, como o finlandês e o estoniano, completamente ininteligíveis entre si, mas sua religião tinha várias características comuns. Os povos bálticos reverenciavam a natureza, com os deuses principais relacionados ao céu e os menores à terra, florestas e agricultura. Os católicos relacionaram Zemina à Virgem Maria e Dievas a Deus. Ainda hoje, essa é a palavra para o Deus, botou com letra minúscula, né? Para o Deus católico em lituano, do qual adotamos a grafia, ok? Então, observe o que ele falou aqui, como que a Igreja Católica sempre fazia, né? Pegando essas divindades e sempre relacionando a Maria, a Jesus, ok? Mas principalmente o culto à natureza que eles mantiveram, eu digo, isso é comprovado pelo estudo das religiões. Essa é a mesma religião da Igreja Católica. É a religião de Baal, porque a religião de Baal era o culto à natureza. Tanto que hoje o Papa ele participa de diversas reuniões de cultos à natureza. Ele participou no dia 13 de novembro de 2022, lá no Monte Sinai. Participou com uma divindade aqui asteca, um demônio asteca. Ele tem participado dessas reuniões de culto à natureza, porque é a religião de Baal, é a religião de Júpiter. Júpiter é o mesmo Baal. O estudo das religiões antigas comprovam isso. E toda aquela religião a Igreja Católica organizou com personagens cristãos. A deusa Semíramis, para eles, passou a ser Maria. E aqui ela já pega, então, uma outra, que seria Zemina, passou a ser Maria. Ok? Então, é a religião de Baal se encontrando aqui nesse ponto. O historiador prossegue. Ela começou pacífica, mas se militarizou quando os religiosos perderam a paciência com as conversões insinceras dos pagãos. Ou seja, eles começaram, aceitou o batismo, tudo bem, então ele se converteu. É claro que isso não é conversão. O que eles verão? Eles verão que os pagãos vão continuar no seu paganismo. Tá bom? E prossegue. Em 1193, o Papa Celestino III autorizou privilégios cruzadistas para que reforçassem as tropas na região. Liderando esses exércitos, o bispo Bernardo de Hanover acabou morto em 1198. Isso levou Inocente III, sucessor de Celestino, a decretar a Cruzada da Livônia. Você veja, já é outra cruzada. A guerra durou quase um século e se estendeu a vários outros alvos, como os estonianos e letões. A Ordem Livônia dos Irmãos da Espada foi fundada em 1202. O território conquistado por esses monges guerreiros passou a ser chamado de Terra Mariana, a Terra Santa da Virgem Maria, não menos importante que Jerusalém. Ou seja, eles montaram, né, um outro espaço ao norte também da Europa para fazer de Terra Santa como Jerusalém.
na verdade, o alvo era domínio político do mundo. O historiador prossegue: ainda hoje, os irmãos da espada são particularmente infames entre os povos bálticos. Em nome de Cristo, atacavam, saqueavam, sequestravam, estupravam, matavam, escreveu o historiador letão Visvaldas Mangulis. Estupros eram obviamente proibidos pelo voto de castidade, mas, segundo Christiansen, o irmão cavaleiro estava exposto a fortes tentações, pois o poder frequentemente deixava as mulheres à sua mercê. Elas eram butim, e a expectativa de estupro era o que mantinha seus auxiliares nativos motivados. Alguns cavaleiros devem ter se juntado a eles. Então, infelizmente, descreve também essa parte horrível, né? Okay? Enquanto prosseguia a cruzada da Livônia, entraram em ação os cavaleiros teutônicos. Surgiram no final do século XII em Acre, na Palestina. A ordem era formada por guerreiros que viviam em conventos, renunciando à propriedade e aos prazeres carnais, até mesmo à mesa. Se alimentavam quase só de pão, água e alguns vegetais insossos. Os cavaleiros passaram a procurar novos alvos após as sucessivas derrotas dos católicos na Palestina, principalmente com a queda de Jerusalém em 1187. Uma pausa aqui para explicar a vocês, que é a queda de Saladino, que nós comentamos quando falamos da primeira cruzada. Vai ser nesse período, né, que é paralelo que nós estamos estudando. Ao mesmo tempo que está ocorrendo guerras no Oriente Médio, está ocorrendo guerras contra os pagãos no norte. O artigo está falando, em especial, o historiador está falando dos pagãos do norte. Ele prossegue: em 1226, aceitaram o convite do duque polonês Conrado I de Masóvia para tomar parte em sua até então malfadada campanha contra os prussianos. Conrado deu a eles um feudo em Chelm, que se expandiria em um novo país. Com uma força de 10.000 homens, olha só, irmãos, isso não era um combatezinho pequeno que os católicos faziam, não. Com uma força de 10.000 homens, em 1233, os cruzados levariam quase 30 anos para conquistar a Prússia. Os territórios passaram a fazer parte do Ordensstand, o Estado da Ordem, ao qual se juntaram as conquistas dos Irmãos da Espada em 1236, após a Batalha de Saulo, na qual os lituanos praticamente aniquilaram os monges guerreiros. Os sobreviventes se juntaram aos teutônicos. Os pagãos, escasseando na região, em 1241, a ordem passa a atacar outros católicos, invadindo a República de Novgorod, de ortodoxos russos, com o apoio do Papa e dos reinos da Suécia e da Dinamarca. Bom, aí tá, para completar, o historiador fala de como esses bárbaros poloneses foram se vingando. Então, olha, ele já vai para 1283, mais de 100 anos de guerra. Em 1283, a ordem voltou-se contra o Grão-Ducado da Lituânia, o último e mais poderoso reino pagão da Europa, e também seu maior fracasso. Mesmo após um século de guerras e devastação, os lituanos só aumentaram seus domínios, chegando a uma imensa faixa entre os mares Negro e Báltico. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: acabou que o exército católico começou a perder a guerra. Tá bom? Em 1385, a guerra acabou em derrota moral para os cavaleiros católicos, né? Quando o grão-duque Jogaila da Lituânia casou-se com a rainha de Viges da Polônia, convertendo-se ao catolicismo e unificando os reinos.
Quando uma revolta nativista de Ordestad foi apoiada pelos lituanos, os cavaleiros declararam guerra aos países unificados em 1409. Foi um desastre. Acabaram trucidados na Batalha de Grudem um ano depois. A ordem perdeu suas possessões bálticas, principalmente para a Polônia e Lituânia, até os últimos e pequenos feudos monárquicos, em 1583, após a Guerra da Livônia. Aqui ele já está dando um salto para mostrar que a guerra vai se estender até período pós-reforma. Ou seja, aquela região vai continuar em guerra, os exércitos dos católicos, desses cavaleiros católicos, contra os bárbaros. Quase 2 séculos após os últimos pagãos da Europa terem se inclinado à pia batismal e 446 anos após o início das Cruzadas do Norte, ou seja, só essas cruzadas foram 446 anos. E ele fala assim, mesmo assim, tudo isso depois que os líderes falaram, olha, nós aceitamos o batismo, nós já nos convertemos ao catolicismo, mas na verdade eles não se converteram, então eles ficaram fazendo guerrilhas, foram se fortalecendo até vencerem os católicos. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos existe ainda hoje, depois de abandonarem qualquer propósito militar, algo que só aconteceu em 1929. Tá bom? Dá uma pausa aqui.